Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da série Economistas, aqui do Corecon Acadêmico de Minas Gerais. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a biografia de John Stuart Mill. John Stuart Mill foi um filósofo inglês e um dos mais influentes pensadores do século XIX. Foi o responsável por lançar as bases da revisão do utilitarismo como ideologia suprema e dedicou-se ao estudo de numerosas questões sociais de seu tempo. John Stuart Mill nasceu em Pentonville, no subúrbio de Londres, Inglaterra, no dia 20 de maio de 1806. Era o filho mais velho do filósofo e economista escocês James Mill. John recebeu de seu pai uma grande influência na sua formação intelectual, seguida por uma rígida disciplina. Seu objetivo era criar um gênio, capaz de defender o utilitarismo de Jeremy Bentham. Aos 13 anos, seu pai lhe ensinou os princípios da lógica e da economia política, centrando-o na obra de Adam Smith e David Ricardo. Dotado de extraordinária inteligência, com 14 anos já tinha lido os autores clássicos gregos e latinos e adquirido amplo domínio da matemática, lógica e história. Com 14 anos, John viajou para o sul da França e se hospedou na casa de Samuel Bentham, irmão do filósofo Jeremy Bentham. Neste período, acompanha os estudos de lógica, metafísica, química, matemática e zoologia na Universidade de Montpellier. Em 1821, com 15 anos, escreveu sua autobiografia e já declarava que queria trabalhar para reformar o mundo. No ano seguinte, retorna para a Inglaterra. Dedicou-se ao estudo da obra de Jeremy Bentham, Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, que expõe a doutrina do utilitarismo, cuja base era o reconhecimento de que o mundo era regido por dois princípios, o prazer, bem, e a dor, mal. O lema de Bentham era a maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas. A finalidade da doutrina era a obtenção do bem-estar do indivíduo pela organização pragmática da sociedade. John Stuart Mill tornou-se discípulo de Bentham, mas em 1825 fundou a Sociedade de Debate, em substituição da Sociedade Utilitarista, divergindo das ideias de seu pai e de Bentham. A moral utilitarista de Mill ensinava que a máxima regra da vida deve ser alcançar a maior felicidade, naturalmente sensível, ainda que se veja forçado com isso a distinguir os prazeres também por sua qualidade, e a ensinar que devemos procurar proporcioná-los aos outros como ao próprio eu. Mill dividiu os prazeres em duas categorias. A primeira, considerada superior, estaria relacionada com as emoções, os sentimentos e a cognição. Por outro lado, os prazeres ditos inferiores estariam associados aos prazeres carnais. Em 1826, foi acometido por uma crise nervosa que ele atribuiu à rígida educação a qual foi submetido, às divergências familiares e ao trabalho extenuante. Sua obra, Utilitarismo, escrita entre 1854 e 1860 e publicada em 1861, lhe assegurou renome na sociedade da época. Em 1830, conheceu a jovem Harriet Taylor, esposa de um amigo, e se apaixonou. Como era um intelectual de renome e o caso repercutiu no círculo da elite, seu comportamento foi abertamente reprovado pela sociedade inglesa. O amor platônico se arrastou por mais de 20 anos. Depois da morte do marido, o casamento com a viúva foi realizado em Paris. Tal acontecimento o fez um grande precursor do movimento dos direitos das mulheres. Em 1843, John Stuart Mill publicou o Sistema de Lógica, que se tornou sua principal obra filosófica, em que escolheu o método indutivo como instrumento científico de conhecimento. Mill afirmou que a dedução não é mais que uma manifestação generalizada
dos mecanismos indutivos do pensamento. Em toda sua orientação, transpira certa preocupação materialista, verificada na sua explicação associacionista de toda a vida psíquica. Entre aspas, a matéria reduz a possibilidade permanente de sensações e o espírito a uma possibilidade permanente de estado de consciência. Em 1848, Mill publicou Princípios de Economia Política, onde apresenta uma série de contradições a ponto de ser considerado um integrante do liberalismo clássico por alguns autores e um socialista por outros. Ele próprio chegou a se definir um socialista. Em 1865, John Stuart foi eleito para a Câmara dos Comuns, cargo que ocupou durante 3 anos. Ativo politicamente em defesa da causa abolicionista durante a Guerra Civil Norte-Americana, foi objeto constante de polêmicas a causa de seu decisivo apoio às medidas a favor das classes menos privilegiadas e da igualdade dos direitos para a mulher. Depois de uma breve carreira política e de um período como reitor da Universidade de St. Andrews, John Stuart Mill retirou-se para Avignon. John Stuart Mill faleceu em Avignon, França, no dia 8 de maio de 1873. Foi sepultado ao lado de sua esposa Harriet, no cemitério de Saint-Véran, Avignon. Entendendo melhor o pensamento liberal socialista de John Stuart Mill. As primeiras formulações teóricas sobre a doutrina do liberal socialismo surgiram na primeira metade do século XIX em alguns países europeus, em particular na Alemanha, França e Inglaterra. Dentre outras influências, o liberal socialismo pode ser entendido como a síntese de alguns dos princípios básicos do liberalismo clássico e do socialismo emergente, que começava a ganhar força em razão dos escritos de importantes pensadores sociais, como Marx e Engels. A nova doutrina recebeu contribuições tanto de intelectuais liberais como dos socialistas. Mas é importante ressaltar, porém, que o liberal socialismo se originou da insatisfação dos ideólogos liberais, que submeteram a doutrina do liberalismo clássico a várias críticas. O filósofo inglês John Stuart Mill é apontado como precursor da ideologia liberal socialista ao defender a incorporação, no âmbito da concepção liberal de Estado, de alguns princípios socialistas pré-marxistas, tais como a distribuição relativa da riqueza material, gerada no âmbito das sociedades capitalistas, e o fim dos privilégios e desigualdades sociais. Além desses elementos, Stuart Mill foi um defensor da intervenção estatal moderada na economia, como forma de sanar alguns efeitos indesejáveis ou perversos do capitalismo da época, que funcionava sob o princípio do livre mercado ou laissez-faire, expressão de origem francesa, cujo significado literal é deixar ir ou deixar fazer, que serviu como fundamento da filosofia econômica do século XVIII. Entre o final do século XIX e início do século XX, o liberal socialismo recebeu novas contribuições, provenientes de várias correntes de pensamento social, e desse modo tornou-se uma ideologia mais consistente. O debate sobre o liberal socialismo permaneceu centrado nos países europeus ocidentais, mas desta vez foram os teóricos e intelectuais pertencentes às mais variadas vertentes ideológicas socialistas que rediscutiram a doutrina liberal e a integração de alguns dos seus princípios, de modo a reformular a doutrina marxista ortodoxa. Décadas de intensos debates nessa área acabaram por dar forma ao chamado socialismo democrático, que absorveu alguns princípios basilares do liberalismo político, tais como o método político parlamentar, que representa o canal institucional para a conquista do poder político estatal, tendo por objetivo consolidar estruturas sociais mais justas em benefício das classes operárias e populares, mas respeitando, porém, a propriedade privada dos meios de produção e a permanência da economia capitalista de mercado. Os princípios teóricos do socialismo democrático
O socialismo liberal dessa fase foram os italianos Francesco Saverio Merlino, Carlo Rosselli e Guido Calogero e o inglês Leonard Hobhouse. A partir da década de 1930 até o período do pós-guerra, o debate sobre o socialismo democrático foi retomado pelos intelectuais e ideólogos liberais. E aí, o que achou do conteúdo? Estaremos trazendo para você vídeos semanalmente, inseridos dentro de tópicos da ciência econômica. Curta, comente e compartilhe com os amigos. Não deixe também de nos seguir aqui no canal e ativar o sininho para não perder nada. E não deixe de nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Abraços e até a próxima!